os tipos de pessoas que aprendem línguas. Então, eu vou dividir de uma maneira bem grosseira, assim, generalizando mesmo, apenas para deixar a ideia mais fácil, né, para a gente poder entender melhor. Em três tipos de pessoas diferentes, né? Então, o primeiro tipo seria uma pessoa que tem uma grande dificuldade para aprender uma língua estrangeira. Então, ele aprendeu a língua materna e não consegue aprender outra língua. Mesmo que vá morar no outro país, né? Você pode ver que existem alguns estrangeiros que moram aqui no país e que vieram para cá com pouca idade, vieram adolescentes ou com 20 anos de idade, e estão morando aqui há 30, 40 anos e ainda não falam português direito. Eu conheço várias pessoas assim, eu acho interessante isso, né? Mas isso acontece. E esse tipo de pessoa, eu reparei que não essa característica, isso não está ligado ao grau de instrução, nem à inteligência da pessoa. Eu conheço pessoas muito inteligentes que não conseguem aprender uma segunda língua. Ou não conseguem, ou tem algum tipo de bloqueio, algum tipo de negação que impede que elas aprendam outra língua, né? Eu tive até uma pessoa que eu conheci bem aqui na cidade, ele era um inglês e uma pessoa muito inteligente, eu conversava muito com ele, o cara tinha altos papos, ele acabou abrindo até um pub, né, um barzinho estilo inglês, e ele se negava totalmente a falar português, ele não falava uma palavra em português, ficou 4 anos aqui, e eu não entendia como é que ele vivia aqui na cidade, né, porque realmente poucas pessoas falam inglês. Então ele vivia dentro de um círculo de amizades assim muito pequenos, somente com pessoas que falavam inglês. Mas enfim, então tem esse tipo, o primeiro tipo, pessoa que não tem jeito, que não vai aprender por um motivo ou outro motivo que a gente desconhece, ou por falta de capacidade ou por alguma negação inconsciente que essa pessoa tenha, ela não consegue aprender uma língua estrangeira. O segundo tipo seria o oposto disso. É uma pessoa que tem uma grande facilidade para aprender uma língua estrangeira e tem uma grande facilidade para pegar a pronúncia, para se comunicar. Às vezes você repara que é uma pessoa que nem eu tinha um amigo que ele começou a aprender alemão e eu fiquei muito impressionado assim que ele tinha um vocabulário ridículo, de pequeno, ele sabia lá 20, 30 palavras e ele ele ficava lá dando as voltas dele, mas ele conseguia falar, ele era um sujeito muito inteligente. Então, o primeiro tipo, que eu não sei se você chegar agora, o primeiro tipo, uma pessoa que não consegue aprender uma língua estrangeira de jeito nenhum. O segundo tipo é o contrário, ele aprende, tem uma grande facilidade. Você pode ensinar com qualquer método, de qualquer jeito. Você pega um livro de gramática super pesado de uma língua estrangeira, dá para ele destrincha, aprende sozinho. E esses dois tipos são raros, porque a maior parte das pessoas pertence ao terceiro tipo, que vamos dizer assim, é o tipo normal, né? Não é nenhuma pessoa assim que tem grandes dificuldades e nenhuma pessoa que tem grandes facilidades. Para o primeiro tipo, aquele não tem jeito, né? Não adianta. Você pega, manda o cara, vamos supor para... Eu tinha um amigo, aliás, agora lembrei dele também, um outro amigo, um amigo chileno, falava espanhol. Espanhol e português são línguas bem parecidas e é super fácil, né, você aprender essa língua. Ele estava aqui há 8 anos e falava perro. Em vez de falar cachorro, ele falava perro. Eu falava, ô Rodolfo, meu, toma vergonha na cara, meu. Você está aqui há 8 anos e ainda fala perro. No Brasil ninguém sabe o que é perro. Que é cachorro em português, né? O cara se recusava a falar português. Ficou 8 anos aqui falando em espanhol. E as pessoas iam entendendo de um jeito ou de outro, né? Mas enfim, e o cara era doutor em física, né, na Unicamp. Quer dizer que não tem nada a ver com inteligência. Às vezes é tinhosice, não sei. Mas é um tipo raro. O outro tipo também o outro tipo, aquele que aprende com muita facilidade, também é um tipo raro. Você pega o Esperanto Sem Mestre do Valdomiro Lorenz, dá na mão dele, manda pelo correio e dali a um tempo o cara está falando Esperanto, né? Quer dizer, um livro pesado, um livro só de gramática e o sujeito aprendeu sozinho. E a grande maioria das pessoas são as pessoas medianas, variando
né, um pouco grau, alguns um pouco mais de inteligência, de facilidade, inteligência não, um pouco mais de facilidade, ou um pouco menos de facilidade, mas todos dentro de uma daquela faixa que conseguiriam aprender uma língua fácil, como o Esperanto, se estivessem aprendendo com o método correto, ou mesmo que estivessem estudando sozinhos, mas que estivessem usando um método correto, uma maneira correta de aprender. E que bom que a Mima está aqui, Mima, porque a Mima a Mima pratica o método Tchê, e é bem por aí que a gente vai, né? O método direto do Esperanto, porque é a única coisa que funciona. Não é infelizmente, felizmente tem alguma coisa que funciona, né? Que é o método direto. Inclusive, depois de muito tempo eu estava lendo eu peguei aquele DVD, Passporto alla Tutamondo, e lá tem uma introdução, que é um texto comprido, que é um professor professor de linguística de uma universidade lá, que eu não lembro, americana, e ele explica como que funciona o método Passporto alla Tutamondo. Ele fala, olha, é para colocar e ficar ouvindo, e sem se preocupar em entender, sem se preocupar em entender a gramática, e deixar aquilo ir assimilando, vai tentando deduzir, e ele até usa até a palavra adivinhar algumas palavras pelo contexto, porque foi assim que você aprendeu quando você era criança, né? A tua mãe falava com você e você ia aprendendo, né? Ela não explicava nada de gramática, né? Você ia ouvindo, você conhecia quase nada, pouquíssimas palavras, mas aí você foi deduzindo, né? Você vai deduzindo, tal palavra, toda vez que ela fala tal palavra, toda vez que ela fala TT, depois ela vem com aquele negócio branco e me coloca na boca. Então, o nenê associa que TT é aquilo. E no aprendizado de língua, é engraçado que é o único meio que funciona, né? É claro que para você fazer isso com o adulto é meio complicado, mas tem que ser algo meio por aí. Muitos esperantistas até mais antigos, ou esperantistas que estão ensinando já há algum tempo, são justamente esperantistas, são pessoas que têm facilidade para aprender línguas. Então, ele é aquele cara que fala assim, na minha época não tinha internet, não tinha nada disso, eu peguei o Esperanto sem mestre e saí estudando sozinho, não tinha nenhum esperantista na minha cidade. Aí, depois de muito tempo, é que eu fui encontrar pela primeira vez um esperantista ao vivo e consegui falar com ele. Ótimo, parabéns, significa que o sujeito ele tem uma facilidade grande para aprender línguas. Aí começa um problema. Ele vai querer ensinar. O Esperanto ele pega uma classe e ele vai levar o método para pessoas que são normais, que não são seres extraordinários nem seres de outro planeta, mas ele vai usar o método que ele usou para ele aprender. E aí não funciona. E aí chega no resultado que nós temos. Então nós temos assim, vamos dizer, grande parte, eu acredito até que a maioria dos professores de Esperanto atualmente são pessoas que tiveram uma facilidade muito grande para aprender o Esperanto e por conta disso não têm uma boa maneira para ensinar, porque eles ensinam como se estivesse dando aulas para gênios, pessoas super capacitadas ou que têm essa grande facilidade. E isso não funciona. No ensino do inglês, isso também acontece, só que não acontece tanto, isso acontece um pouco menos. Se você pegar uma escola sem vergonha aí de inglês, qualquer um chega lá e fala, olha, eu estudei tantos anos de inglês e tal, e sai dando aula. Agora, uma escola séria, primeiramente ela vai ver se aquele professor realmente fala fluentemente, porque é impressionante a quantidade de professores de inglês nas escolas, o Wizard, CNA, eu não vou falar CCB, que é um pouco maior, mas assim, o IASG, impressionante a quantidade de professores que estão dando aula e não falam inglês, né? Ainda há pouco tempo eu peguei a professorinha da minha filha lá, minha filha está acho que fazendo o 3º ou 4º semestre, a professora dela não fala inglês, sabe tudo de gramática, sabe muita coisa de vocabulário e tal, mas não fala. Fui tentar falar com inglês, ela ficou me ouvindo e no final me respondeu em português.
paciência, né? Mas voltando devaguinho um pouquinho. Mas existem escolas boas e essas escolas exigem, em primeiro lugar, que o professor tenha fluência e, em segundo lugar, elas obrigam o sujeito a fazer um treinamento, né? Eu passei por esse pedágio aí, né? Por esse mico, porque eu já dava aula já uns 4 ou 5 anos, né? E eu achava que eu era o máximo, né? Aula de alemão e de inglês. Aí eu caí numa escola em São Paulo que eles tinham um método chupado, assim, um método copiado da Berlitz, que é uma escola muito famosa. E era uma escola cara, assim, só você tinha dois alunos, no máximo 3 alunos na classe, uma classe bem pequena. E o material didático era o seguinte, não tinha livro, ninguém tinha livro, ninguém não tinha caderno, né? Até podia escrever alguma coisinha lá, os alunos. E a aula era uma televisão e um videocassete, naquela época era videocassete, né? E antes de começar a dar aula, eu tive que fazer lá não sei quantas horas de treinamento, né? E para mim foi uma surpresa aquilo tudo, porque eu não conhecia, né? Realmente não conhecia nada daquilo. Eu dava aula pelo método tradicional, é gramática, declinação, acusativo, genitivo, dativo, nominativo, variação, tabela de declinação, decora essa tabela aqui. Agora vamos à lista de substantivos para decorar, e verbos irregulares. E por aí eu ia embora, né? Aí fiz esse treinamento e, inclusive, eu já tinha dado aula de Esperanto também naquele jeitão, né? Bem gramatical mesmo, né? Bem tradicional. E a gente fica olhando o resultado. O resultado foi muito diferente do que eu estava acostumado a ter. Assim, eu percebi uma diferença muito grande. Eu tinha dado aula já há uns 4 anos, né? Antes, como eu falei, e eu ficava assim, puxa vida, né? Mas o que está faltando, né? Puxa, eu sou um bom professor, os alunos são inteligentes. Quando eu faço algum tipo de pergunta assim, de gramática, eles sabem tudo, sabem vocabulário, mas quando eu quero chegar na conversação, o negócio não roda, não vai, né? Não tem jeito. E através desse treinamento que eu fiz nessa escola é que eu vi realmente que era a questão do método. E usando esse método novo, a coisa foi muito diferente. Muito diferente mesmo. Então, o que eu estou falando não é invenção minha, né? Não estou falando, olha, eu inventei um método maravilhoso. Não é nada disso. Isso daí é um método consagrado. O que nem eu já falei no vídeo aqui, o método Che é da década de 30. Isso é mais velho que o avião a vapor. É velho, antigo para burro, né? Mas ele esbarra num problema. Num problema não, em vários problemas. Por que o método Che, por que o método, ou as variações, eu mesmo não uso o método Che puro, né? Eu uso, vamos dizer assim, uma mistura, uma variação dele. Por que não vai para frente? Por que as pessoas não querem? Primeiro ponto. Esse professor, que é uma pessoa com uma capacidade assim a mais para aprender, que teve mais facilidade, primeira coisa, ele acha que não é necessário inventar nada de diferente. Basta jogar o Esperanto sem mestre e falar, olha, alunos, estudem a página tal em casa, aula que vem eu vou fazer uma chamada oral e pronto, está feito, né? Então, primeiramente, o professor acha que não é necessário inventar nada de novo, basta jogar o método gramatical e pronto. Segundo, mesmo que você convença o professor, o aluno não vai querer. O aluno oferece uma resistência. E se o professor não for firme, ele não consegue impor esse tipo de método direto, né? O aluno sempre ele quer puxar a sardinha para o lado dele, que é o jeito que ele está acostumado a aprender. É o jeito que ele está acostumado a aprender geografia, acostumado a aprender matemática. Tudo em português. Explicações em português, com traduções o tempo todo. Então, quando você chega com uma proposta de não falar em português na sala de aula, o aluno não gosta. No começo ele não gosta, ele não quer saber. Porque você está tirando o porto seguro dele, que é a língua portuguesa. Você deixa ele totalmente desarmado, né? Numa língua que ele não conhece quase nada, que ele está começando agora. Mas é assim. Olha, eu fiz francês na Aliança Francesa em 77, né? Faz tempo, né? Faz
32 anos, né? A primeira aula, assim, foi um choque, né? Tinha uma sala grande, tinha acho que uns 25 alunos. A professora entrou, falou lá, ó, tudo em francês, não falou uma única palavra em português. Todo mundo ficou olhando um para a cara do outro. Aí ela ligou lá um filminho, que era um projetor de slide, ficou passando o projetor de slide e ficou falando. E pedia para a gente repetir, né? Falava em francês, repetir, repetir. E a gente, assim, a maioria não entendia, até que um deu estalo, entendeu que repetir queria dizer repetir, né? Aí repetiu tudo errado, e aí foi. Foi um choque, assim, no final da aula, algumas pessoas assim até meio revoltadas. Que absurdo, né? Não falou nada em português, como é que a gente vai aprender? Não escreveu uma única palavra, né? Aliás, o ano inteiro não escreveu nada na lousa. Era um método radical mesmo, né? Mas precisava, porque o francês é bem difícil, bem complicado, tem uma conjugação de verbos terrível, né? Parece que é fácil, mas é muito difícil. Mas o resultado é impressionante. O resultado é sensacional, né? Depois de 2, 3 meses, a gente já conseguia ali no intervalo da aula, na hora do café, já conseguia falar alguma brincadeira, alguma coisinha em francês. Porque estava usando o método certo. Bom, mas voltando ao assunto, o aluno ele se rebela, ele se revolta contra isso. Não, ele não quer aprender desse jeito, eu quero aprender do jeito que eu estou acostumado na escola, né? Você faz quantos anos? Você faz até a 8ª série, depois você faz mais 3 anos de ensino médio, né? 8 mais 3 dá 11. São 11 anos aprendendo matérias, geografia, matemática, história, tudo isso em português, com aquele método racional, tudo com tabelas e tal, né? Aí você quer aprender o Esperanto ou inglês do mesmo jeito, e não vai rolar, não funciona. Então, o professor geralmente não quer ensinar por esse método, porque ele acha desnecessário. Quando ele pensa em ensinar por esse método, você consegue convencer o professor, é difícil você convencer o aluno. E aí que o professor tem que ser firme, né? Às vezes o professor não está muito seguro dessa ideia do método direto, ele vê, não, os alunos não estão gostando, os alunos não estão querendo, aí ele volta para o método tradicional, né? Explicações gramaticais, o aluno fazendo pergunta, quando que tem acusativo, por que o objeto direto é isso e aquilo, da análise sintática e coisa e tal. E tem um outro motivo que eu acho que até é o maior motivo, né, pelo qual os professores não querem usar esse método. Porque é mais difícil para o professor. É assim, depois que você está acostumado com o método, é uma delícia, né? Porque você sabe que o método funciona, você sente a motivação de continuar. Mas é difícil mesmo. É difícil porque é o seguinte, depois de um tempinho dando aula gramatical, aquela aula básica, aquela aula padrão lá, bem gramatical, tradicional, você já sabe, o professor já sabe tudo de cor. Ele sem o livro na mão, ele já fala, olha, abre na página 6, tá? Então, vamos ler aquela parte do diálogo. Leno e Lila, Leno estasiuna, Anca Lila estasiuna, e por aí, li voyages al exterlando, e por aí vai. Quer dizer, o professor já sabe aquilo tudo de cor. Ele já sabe que o aluno vai perguntar uma coisa sobre declinação, aí ele já para a aula, vai na lousa, escreve, ela perde lá uns 15, 20 minutos explicando o acusativo. Mas isso tudo é tudo um repeteco para ele. É super fácil. É a coisa mais fácil do mundo, é o professor ensinar pelo método gramatical. É só repetir aquilo que ele já sabe. Isso é maior moleza. E é por isso que a maioria dos professores insistem em usar esse método errado. Método errado. Eles insistem pela facilidade, pela conveniência. É mais fácil, então sempre foi assim, eu aprendi assim e vamos levando, né? Agora, para ensinar pelo método direto, o cara tem que rebolar. Ele tem que inventar mil e umas. Ele tem que ter uma sensibilidade muito grande de perceber o que a classe está pegando e o que a classe não está pegando. Ele tem que saber exatamente quais são as palavras que os alunos já conhecem. E ele tem que criar várias combinações. Você tem que inventar muita coisa, né?
Você tem que rebolar, você tem que fazer mímicas, você tem que fazer malabarismos para não precisar falar em português. Tá? Eu até sou da ideia de que nas primeiras aulas você pode falar um pouquinho em português, até para evitar um choque muito grande, né, com os alunos. Mas, aos pouquinhos, se não for já direto na primeira aula, porque a conversação ela tem que começar já na primeira aula, né? É totalmente errado essa ideia de que você primeiro vai passar o conhecimento da gramática, do vocabulário, para depois, lá no segundo ano, você fazer um curso especial de conversação. Isso é baboseira. Isso aí é um quebra-galho que acontece nas escolas quando eles chegam aí no final de 2, 3 anos e percebem que ninguém está falando nada, então eles inventam tal de curso de conversação, especial de conversação, né? Mas o correto mesmo é começar já do comecinho mesmo, né? Já da primeira aula. Mas o professor tem que fazer muito malabarismo para conseguir manter a aula sem usar o português. E olha, gente, eu já falei bastante aqui, eu queria que vocês começassem, Mima, que tem bastante experiência aqui no método Tchê, né? Mima, acho que você até já fez o curso com o próprio Atílio, né? Se não me engano, lá em Fortaleza, acho que você me contou qualquer coisa assim. Você fez um curso direto com o Atílio, que é um dos representantes, né? Lá, que é um argentino que mora na Holanda. Dá uma confirmada aí. Uma das coisas que eu puxei, que eu acho que não é do método Tchê, mas é do método que eu usava lá na outra escola, que são os exercícios de estrutura, que tem uma certa semelhança também com o método Tchê, né? Que ele usa isso mais em grupo e a gente usaria mais individual. O exercício de estrutura, ele é uma coisa que tem funcionado muito bem, que você repete a mesma estrutura. Olha, falando em português, já que isso aqui não está sendo gravado, é um exercício, você faz perguntas idiotas e com respostas imbecis. Porque o objetivo não é testar ninguém. Você não está querendo testar o conhecimento de ninguém. Você está apenas repetindo a mesma estrutura que você está estudando com pequenas variações. Então, o objetivo daquilo é gravar, é martelar mesmo. É uma repetição. Não uma repetição assim totalmente cega, né? Não é para repetir sempre as mesmas frases, porque você vai variando alguns pedacinhos, né? Que nem eu coloquei lá no vídeo, né? Por exemplo, eu pego assim, voyage, né? Viajar. Mi desiras voyage al Pariso. Aí, tu vi desiras... Então eu começo com uma frase afirmativa, passo para uma frase interrogativa. Mi desiras voyage al Pariso. Eu quero viajar para Paris. Tu vi desiras voyage al Pariso. Aí o aluno, às vezes ele não consegue, né? Aí você repete, ajuda ele. Ou com um certo tempinho de aula, você já sabe quais são os alunos mais rápidos e você pode começar por eles. Porque aí, quando você chegar naquele aluno que é mais lento, ele já ouviu a pergunta 2, 3 vezes e já ouviu a resposta também 2, 3 vezes de um outro aluno. A princípio, é legal para dar uma esquentada você fazer uma rodada com todo mundo, né? Você pode a mesma pergunta com todo mundo. Tu vi desiras voyage al Pariso? Para todo mundo. E todo mundo responde, sempre aquela resposta completa, né? Não vale falar yes, ponto, né? Tem que ser yes, mi desiras voyage al Pariso. Aí você começa a fazer as variações, né? Onde estava Pariso, você vai trocando para Iraco, para São Paulo. Vai mudando, você mudou já o destino. Aí depois você usa o li, o she, né? Você já fez, por exemplo, você perguntou para Maria, Maria, tu vi desiras voyage al Mexiquio. Aí a Maria respondeu, mine desiras voyage al Mexiquio. Aí você pode chegar para o João e perguntar, João, tu, Maria, tu, she, você usa o she.
Aí ele vai ter que usar o chi também. Então você está mantendo desiras e voyage e vai variando as cidades, vai variando mi, vi, li, chi, ni, né, ili, vai fazendo essas variações. Isso seria uma das variações mais fáceis, mais simples que tem. E com o passar do tempo você vai acrescentando, né? Uma coisa importante é você estar voltando. Você chegou na lição 2, chegou na lição 3, faz o exercício com as palavras da lição 3. Volta também com as palavras da lição 2. Tudo com o livro fechado, né? CD de pronúncia, cara, não... Olha, hoje nós estamos fazendo outra coisa, viu? Porque o Erivaldo me perguntou se ainda tem os CDs de pronúncia. Tinha um CD, mas esse CD de pronúncia ele era de um método que a gente usava antigamente, né? Hoje tem coisa muito melhor. Ô Erivaldo, já que você está aí com o computador, tem aquele laboratório de pronúncia, né? Putz, isso é muito legal. Eu vou ver se depois eu escrevo aqui o endereço. Eu vou falando, enquanto isso eu vou procurar ele. É um laboratório de pronúncia que é baseado naquele curso do Carlos Pereira, que é excelente. Ele é excelente porque, olha, você grava... eu peguei as frases do Jair Salles, do mini curso, que o Jair Salles ele tem uma pronúncia boa, uma pronúncia muito boa, e é uma pronúncia que, pelo menos na minha opinião, eu acho assim que a pronúncia do Jair Salles é uma pronúncia boa que você pode seguir como base, sabe? Senão eu não teria colocado mesmo, né? Que eu sou meio chato com pronúncia. Eu sou meio insistente na questão da pronúncia. E esse você repete, ele fala a frase do mini curso, né? Por exemplo, Leno estas iuna, ankaŭ lila estas iuna. Aí ele dá uma pausa, aparece o desenho do microfone, aí você fala no microfone do teu computador, aí ele repete a voz do Jair Salles e em seguida repete a tua. Isso aí é o laboratório de pronúncia que antigamente custava uma fortuna, só escolas caríssimas, ou universidades que tinham, eram aparelhos grandes, né? Hoje você compra um microfone aí de R$10, você compra aquele fone de ouvido com microfone, custa R$10 no supermercado ali da esquina, o Extra, ó, o Pão de Açúcar não sei se tem, mas o Carrefour, o Extra, todos esses supermercados têm esses fones de ouvido, né, pequenininho. Você transforma o teu computador numa máquina, é sensacional, porque assim, por mais que o professor te explique a pronúncia correta, você não entende exatamente. Agora, quando você grava a sua própria voz e você ouve a gravação da sua voz, aí você vai entender. Primeira coisa, você vai achar que aquela voz não é a sua, que está diferente. Pô, minha voz está diferente. Aí você pede para qualquer pessoa da tua casa escutar e fala, não, essa é a tua voz de verdade. É que quando a gente fala, a gente escuta a nossa voz por dentro, né? E aí você grava no gravador, quando você escuta, tá diferente, tá esquisita, minha voz não é assim. Mas ela é assim mesmo. E você grava, são várias frases, e frases bem fáceis, bem bobinhas do mini curso de Esperanto. Muito bom esse programinha, tá? E você vai treinando a tua pronúncia. Com isso, você melhora muito a tua pronúncia e muito a tua e ele serve muito como melhora muito a tua fluência, porque nessa repetição é também como se fosse um exercício de estrutura, né? Porque você está falando em voz alta. Tudo que você for fazer para aprender a fluência tem que ser falando mesmo, tá? Todo estudo que você for fazer tem que ser falando, colocando a voz para fora. É que nem você querer aprender a andar de bicicleta olhando para a bicicleta, né? Você está olhando o pedal. Não adianta nada. Você tem que subir na bicicleta e pedalar, né? Vai cair, vai levar os tombos, mas uma hora você consegue andar. E com a língua também é a mesma coisa. Se você não praticar você falando, pegar o teu livro, ler em voz alta, põe o CD do livro, fica ouvindo, depois repete. Mas o fundamental é você, quando estudar em casa, estudar em voz alta, né? E o professor tem que brigar com isso para os alunos. Tem que toda a aula tem que repetir isso para os alunos. Olha, você tem que estudar em voz alta. Não adianta leitura mental. Isso não vai funcionar. Porque o Esperanto tem algumas pronúncias que são diferentes do português e a sua boca, o músculo facial, fica em posições diferentes que você não usa no português. Então, se você não treinar essas posições que são diferentes, você não vai acertar aqueles sons.
Ou se acertar, mas você vai ter mais dificuldade, vai ter mais demora, não vai ser tão rápido, né? Enfim. Sobre a questão da pronúncia, que eu acho muito importante, é o seguinte. Tem pessoas que, vamos dizer assim, que têm uma facilidade com a conversação, que conseguem falar. A maioria não tem essa facilidade. E não tem essa facilidade não é por um impedimento, não é por uma falta de capacidade, não. É por timidez. Tá? O grande problema, um dos grandes problemas é a timidez. Se ela, mesmo ela usando o método certo, tudo com o professor direitinho, ela vai ficar muito tímida. E um dos fatores que levam à timidez é a questão da pronúncia. Então, se você tem um aluno que é cara de pau, que você vê que esse aluno ele é atirado, esse aluno não precisa treinar muito a pronúncia. Para ele, claro, se ele treinar melhor, vai falar mais bonitinho, mas, por exemplo, ele fala Esperanto 40, 50 vezes melhor do que eu. Muito melhor. Mas a pronúncia dele não é boa. Mas tem aquela pronúncia arrastada, Esperanto, né? Bem carregada, né? Mas falam sem problemas. E assim, o sotaque deles não é nada que impeça dos outros de entender. Ele começa a falar, você é italiano. Ah, você é inglesa, né? Ou é americana e tal. Existem pronúncias que são ruins, que, por exemplo, eu já peguei um chinês e um coreano, que tenho ouvido super treinado, eu não consegui entender o que ele estava falando. Então, esse cara tem que treinar a pronúncia. Agora, se a pessoa tem uma pronúncia razoável, tem o sotaque dela de brasileiro, ou o outro tem o sotaque dele de espanhol, ou outra tem o sotaque de americano ou de francês, principalmente o francês, os esperantistas franceses têm um sotaque meio forte, né? Mas que dá para entender, na boa, tudo bem, na boa. Ou mesmo que nem eu estava falando assim, a pessoa já domina, ela fala, a pronúncia não é problema, entendeu? Desde que não seja que nem eu te falei, né? Aquele japonês que fala um negócio que você não, o chinês, aliás, que não entendia mesmo o que ele estava falando. Ele falava tudo errado de um jeito que, sei lá, de onde que ele aprendeu aquilo, né? Como é que ele falava? Putz, ele falava tão estranho, eu nem lembro. Mas enfim. Aí, você pega um aluno que ele é mais solto, mais cara de pau e tal, e a pronúncia dele não é grande coisa. Tudo bem, se for uma questão de sotaque, mas tá dando para entender o que ele fala, tudo bem, deixa quieto. Você pode até dar um conselho, olha, pega o método, aliás, pega o laboratório de pronúncia, dá uma melhoradinha na sua pronúncia, se você quiser, é uma boa, né? Vai ficar mais bonitinho e tal. Agora, o aluno que é tímido, esse tem que treinar a pronúncia. Esse é o ponto principal. É o ponto-chave, eu acho, a pronúncia. E aí o professor tem que ser muito chato, tem que pegar muito no pé dele. Por quê? Porque ele tem uma timidez, ele tem uma travação para falar. Ele não quer falar, né? Assim, por algum motivo. Não é que ele não quer falar, ele não está conseguindo, porque é uma timidez, fobia social, sei lá o quê. E ele sabe, como todo aluno sabe, que a pronúncia dele não é legal. Todo aluno que é iniciante sabe que a pronúncia não está boa. Né? Ele ouve o professor, ele ouve a pronúncia dele, ele percebe que está diferente. E ele não sabe exatamente o que corrigir. E justamente por saber que a pronúncia dele está ruim, aí é que ele se esconde mais ainda. É uma reação natural, né? Você pensa assim, o aluno tem uma pronúncia ruim, então ele deveria praticar mais a pronúncia. Não, pelo contrário. Se ele tem a consciência de que a pronúncia dele está ruim, aí é que ele vai se esconder, ele vai se escamar, entendeu? Ele vai fazer de tudo para fugir da hora de falar. Ele vê o professor falando de um jeito, ele vê aquele aluno mais avançado, assim, aquele aluno mais aplicado falando bonitinho, ele sabe que a dele está feia, então ele sempre se escama, sempre dá um jeito de se esconder ou de falar pouquinho e tal. E aí ele cai num círculo vicioso. E é justamente esse aluno que o professor tem que pegar no pé e falar, meu amigo, você tem que pegar o CD em casa, ouvir e repetir em voz alta. Ouvir e repetir em voz alta. Vai na internet, compra lá,
faz um crediário nas Casas Bahia, compra lá o seu fone de ouvido de R$ 10 em 10 parcelas de R$ 1, porque o que tem de aluno falando, eu não tenho microfone. Puxa vida, hein, meu, R$ 10, né? O cara não tem um microfone, ele não tem R$ 10. R$ 10 para tomar cachaça e cerveja deve ter, né? Tô bebendo água só, viu? E para esse cara, a pronúncia vai fazer muita diferença. Então, eu queria deixar claro isso. Se a pessoa tem um conhecimento bom, se ela fala bem, a pronúncia não é tão importante assim. Se ela tem um sotaque, isso não importa. Desde que ela fale de uma maneira que os outros consigam entender, não tem problema. Não precisa ter aquele modelo de pronúncia, né? O Ivo la pena, né? Ou a pronúncia da rádio, lá da rádio polonesa, não precisa ter isso, né? Porque é um nível difícil, né? de atingir mesmo, né? O Lucas, o Lucas e a Sumura, né? A minha também, modéstia à parte, tá boa. Eu treinei bastante, fiquei treinando muito, né? A Mirna, que tem também a Mirna do Rio de Janeiro. Mas se a pessoa já tá legal, tá legal. Mas a gente volta. O vídeo tá rodando direto aqui, Mima. E a gente volta. Inclusive, assim, o legal era nem tá muito eu falando, assim, né? Eu tô falando mais porque eu vi o microfone aqui e comecei a falar. Mas assim, o legal era trocar ideias, né? Inclusive depois, quem tiver assim possibilidade de eu abrir a câmera também, quem tiver câmera, o microfone, abrir também para a pessoa conversar junto também. Então, a questão da pronúncia ela é muito importante para ela dar segurança para o aluno se sentir, falar, não, eu não falo nada, eu não consigo conversar, mas a minha pronúncia está muito bonita, está igual a do professor, está igual ao daquele aluno melhorzinho lá, tal. Então, isso muda a autoestima do aluno, isso muda a relação dele com a classe, como ele se sente com a classe. E essa sensação de confiança, então ele começa, não, eu vou. E se a gente fizer uma outra reunião dessa, depois eu queria que a Mima também um dia pegasse o microfone aqui, né, para a gente colocar a experiência dela, porque a Mima... O pessoal conta que a Mima faz cada sacanagem para dar aula, né? Ela inventa, ela entra na aula. Como é que foi uma vez que me contaram que ela entrou na aula, começou a falar. Agora você espera um pouco que eu vou chamar minha irmã. Ela sai, ela volta, ela é a mesma Mima, né? Aí, e fala outras coisas lá e o pessoal fica meio confuso. Pô, será que é a irmã gêmea dela mesmo? Ou será que ela está enganando a gente? Mas esse tipo de brincadeira chama muita atenção e a gente tem que inventar. A Mima também me passou umas brincadeiras para a gente fazer, aquelas brincadeiras dos pares para encontrar, né, daquelas frases que colava nas costas do sujeito, aí ele não conseguia ler a frase em Esperanto, né, ele não conseguia ler as frases. Sim, vamos fazer sim, com certeza. Né? Mas enfim, é isso aí, a gente vai fazer outra reunião sim. Eu coloquei esse livrinho, que é um livrinho pequenininho. Não tenho nenhum para mostrar aqui, né? Mas pera um pouquinho que eu vou mostrar, pera aí. Cheguei, deixa eu colocar ele aqui, ver se ele aparece. Tcharam. Aqui, tá, tô vendo ele. Né? Um livrinho, ele é fininho, tem pouca coisa, porque tá o conteúdo do vídeo resumido, né? Vem o DVD que vocês já assistiram aí, é legal porque com DVD você assiste sem ficar picotando, sem ficar parando, né? E você está dividido já em capítulos, você assiste a parte que você quiser e no livrinho tá tudo anotadinho, então fica fácil para você, se você for utilizar na sala de aula ou se você for aluno e para você seguir como roteiro de estudo, né? Mas são poucas, e a Pentuvio, lá o Luiz Portela, ele é um cara que ele já há um tempo que ele estava falando, vamos lançar isso aí em livro. Mas isso aí não tem grande coisa e tal. Mas ele dá a opinião que é muito importante a gente estar divulgando o método direto, né? Ele sempre escreve assim, só o método direto salva, né? E o método direto é isso, é você falar, e você fala tanto que em Esperanto, né, naturalmente, que o aluno acaba achando aquilo natural, depois de um tempo ele se acostuma, né, que você não está dando tradução de mais nada, que você só está falando em Esperanto. Depois de um tempo ele se acostuma que existem palavras que ele não conhece,
que existem um monte de palavras que o professor fala que ele não conhece, mas que não tem importância, porque mesmo sem conhecer essas palavras, ele conhece outras que o professor falou, e ele consegue entender o significado, o sentido geral das frases, né? E dali um pouco ele está entendendo tudo que é falado em Esperanto, e dali um tempo ele mesmo começa também a se soltar e começa a falar. E isso é muito importante, eu vejo isso como uma coisa de muita importância para se decidir se um dia o Esperanto vai ser usado mesmo, vai ser adotado oficialmente. Olha, não sei se eu estou... Essa é a minha opinião, não sei se eu estou errado, mas assim, na minha opinião, o Esperanto só vai ser levado a sério oficialmente pelos governos dos países se nós tivermos um grande número de pessoas que falem fluentemente o Esperanto. Não adianta você ter um grande número de pessoas que conseguem escrever, que sabem fazer análise sintática, mas que não conseguem se comunicar em Esperanto como se comunicam em uma língua viva, né? Aí sim o Esperanto passa a ser considerado como um código, uma linguagem de computador, uma língua morta, né? Agora, se você fala fluentemente, não precisa ter grande vocabulário, é muito importante para o destino do Esperanto. A gente conseguir divulgar mais um método direto, os métodos diretos, né? A maneira de ensinar, para que nós tenhamos uma classe de alunos com resultado positivo. Né? Você pega aqui uma classe normal de Esperanto, começa com 20 alunos, acaba com 2. Agora, você põe um método direto, a história é outra. Porque você vai ter pessoas contentes, satisfeitas, que estão realmente tendo contato. Não estão realmente conseguindo falar alguma coisa. Foi organizado um curso para escoteiros totalmente baseado no método direto, mas que, no entanto, foi organizado como um curso com várias partes. À disposição na rede. Não vi, não. Não é o Jamboreio, né? Não sei, eu vi alguma coisa de escoteiro. Não vi, não. Se você tiver o endereço, se você puder passar esse endereço, passa ele agora, ou então depois me passa por e-mail. Ou volta, melhor, se você não puder passar agora, você volta aqui nessa página, outra hora, e deixa a mensagem, porque ela fica gravada aí. Então é muito importante a gente ter um método correto, a gente convencer mais pessoas, mais professores a usar esse método direto e convencer mais alunos a estudar por esse método também. Porque mesmo que seu professor não queira, você pode chegar na tua casa e estudar. Você usa o laboratório de pronúncia, você pega o curso que você está fazendo, lê em voz alta, você sintoniza as rádios que tem por aí em Esperanto, na internet, que tem um monte agora, né? Você faz a tua parte. Mesmo que se o professor não topar, aí dali um tempo você vai estar falando melhor que o professor, né? Vai acontecer isso. E o que vocês acharam desse programinha aqui? Ele me pareceu legalzinho, porque assim, você pode escolher, você cria uma biblioteca de vídeos, né? Você pode puxar vídeo de qualquer lugar, do YouTube, e aí você coloca e ele fica tocando, que nem uma TV. Tá, né? Na ordem que você escolheu e tocando. Aí, outra possibilidade é você deixar as pessoas escolherem o vídeo que ela vai querer ver na hora que ela quiser. E você pode entrar ao vivo. O legal de entrar ao vivo é o seguinte, é que você pode ter, por exemplo, nesse canal aqui, eu posso ter colaboradores. Então, por exemplo, eu não sei se o Sartorato está aí, que eu convidei ele para vir também, não sei se ele pode vir, se ele foi viajar, porque ele é um cara que ele poderia vir aqui também fazer palestra, em Esperanto até, né? Não em português como eu estou fazendo, mas em Esperanto. E dá para fazer 2 ou mais pessoas, né, como colaborador. Tem uma central que mixa tudo, né? Aí, por exemplo, aparecem várias câmeras. Aí quem está controlando fala: agora eu vou liberar a câmera do Sartorato. Pum, aí o Sartorato entra, que nem uma estaçãozinha de TV mesmo. Hoje não dá para abrir no vídeo para nenhuma outra pessoa falar, porque isso tem que ser combinado antes, tá? Para
tem que passar senha, tudo, né? E aquelas encrencas, né? Não é tão simples assim. Mas existe essa possibilidade de você estar com várias pessoas, 3, 4 pessoas, e com a Dona Mima também, né, Dona Mima? Porque grande parte do que eu estou passando, aprendi com a Mima também, né? Conversando com a Mima, ouvindo os comentários do que a Mima fez, das coisas que a Mima me passou também, porque assim, é isso que eu preciso deixar claro até, né? E esse livro, esse vídeo, não fui eu que inventei, não, as coisas que estão ali, tá? Isso aí são coisas que eu juntei do André Ochoa, do que eu aprendi numa escola lá de alemão lá em São Paulo, que a Mima me passou, que o Jair Salles me passou, que eu peguei um pouco com Sartorato, que eu peguei um pouco com Corsetti. Várias pessoas a gente vai criando, né? Assim, um conjunto, que na verdade você não cria nada, você vai copiando, né? E eu sei que a Mima é minha fã. Eu sei disso, porque eu sou fã dela também. Né, Mima? A gente, a gente tem assim um modo de pensar meio parecido e a Mima também trabalha com método direto, né? Inclusive há mais tempo do que eu. Trabalha com método direto muito bom. Quando tem os congressos, vocês vão lá procurar a Mima para fazer o curso. Mesmo que você já sabe falar Esperanto, já tá, é interessante fazer o curso para ver como que é a forma de dar aula, né? Isso é interessante. Bom, então é isso, né? Esse livrinho ele é um apanhado de várias fontes, né? Não, nada foi inventado por mim, apenas é uma coletânea. E tem funcionado bem, até com pessoas assim difíceis, assim com alunos difíceis, né? Já funcionou bem, já percebi, não vou falar os nomes para mas tive um aluno assim meio que eu falei, isso aí vai ser complicado, mas funcionou sim. Assim, a pessoa que normalmente não, se pegasse um método tradicional, ela teria largado o Esperanto depois de 2 meses, né? Você vê que você abre um curso, dali começa aquela empolgação, né? Esperanto, língua dos anjos, nós vamos salvar o mundo, né? Aquela classe cheia, lá, todo mundo idealista, entusiasmado. Passa um mês, metade da classe sumiu. Passa 2 meses, a metade da metade foi embora, né? Aquele idealismo todo acabou quando o pessoal viu que tinha uma dura realidade, que tinha que estudar, tinha que chegar em casa, estudar, tinha que praticar, tinha que se lançar a falar, né? E é por aí. Gente, vamos encerrar, vamos então deixar para outro dia. Eu adorei que vocês vieram aqui, porque, olha, sinceramente, eu estava pensando, pô, eu vou chegar lá, não vai ter ninguém, vai ficar chato, hein? Mas veio nessa véspera de feriado que o esperto aqui esqueceu, né? Que era feriado amanhã. Marquei, dia 30, boa. Falei, não, depois vem dia 31 de abril, né? Mas que mané dia 31 de abril? Amanhã é dia 1º de maio, né? Feriadão. Tal. E quem sabe a gente marca com uma certa... daqui a algumas 2 semanas, mais ou menos, e a gente combina por e-mail de eu passar a senha para você, quem tem câmera de... Olha, gente, uma câmera dessas daí está custando R$ 50, né? Não é tão caro assim. E essas câmeras... Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado por terem vindo. Senão eu ia ficar chateado, ia dormir na pia chorando. Mas muito obrigado mesmo. E vão marcar outro, né? Com mais gente com câmera, com mais gente com microfone também. Tá? Um grande abração para vocês. Tchau, tchau.